sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também pelo YouTube da Band News FM Rio o podcast Comportare. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. E que fique claro que os elogios são por admiração à sabedoria de Dionísio da Silva. Professor, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Mário, querido. Que satisfação ter você de volta aqui, Mário. E que pena que o Rodolfo já foi, porque a nossa equipe aqui, uma das coisas que eu mais prezo, Mário, para completar essa introdução, é o convívio. E eu começo o dia com a Clarinha, Clara Neri, com quem durante muito tempo só trocamos mensagens, e com o Andreasa, que por um fio... Que também hoje tá numa elegância, numa beca, hein? Ele tá parecendo muito seu avô, pelo tempo vivido e pelo perfil da sua veneráveis barba caputinorum. Né? Andreasa hoje tá que tá. Professor, vamos às palavras. Vamos. A monarquia durou cerca de 4 séculos no Brasil, a república tem menos de 1 século e meio e foi proclamada por um xará de nosso primeiro rei, Dom Manuel? Sim, a república, que é uma palavra que veio do latim, quer dizer coisa pública, res em latim é coisa e pública é público, aquilo que é de todos. Os gregos chamavam de polis a cidade, né? E quando reuniam para fazer as coisas chamavam de eclésia, que deu igreja. Mas só que a gente ainda vê esse polis nos nomes das cidades, Florianópolis, por exemplo, né? Mas a república então foi proclamada por um Manuel Deodoro da Fonseca. E quando o Brasil foi descoberto, um outro Manuel estava no poder em Portugal, o Dom Manuel. E a gente vê que os prazos monárquicos são muito longos. A república é jovem. E uma curiosidade que tem nessa juventude da República Brasileira comparada com a monarquia lusitana, que deu o único imperador carioca, né, Mário, que é no mundo, que é o Dom Pedro II. Esta república é jovem e foi proclamada porque disseram ao Deodoro da Fonseca, que era monarquista e muito amigo do Dom Pedro II. A política brasileira é um festival de traições ao longo dos séculos e essa foi uma das maiores. Ele traiu o seu amigo Dom Pedro II e proclamou a república porque lhe disseram que ele ia ser transferido devido às mudanças que estavam em curso e que viria para o lugar dele não, mas para o lugar de quem mandava na política, no Conselho de Ministros, o rival dele pelo amor da Maria Adelaide, baronesa do Triunfo, gaúcha, uma viúva muito bonita, que o Deodoro, quando estava no sul, tentou namorá-la. Mas o Silveira Martins foi o preferido dela e ele ficou com essa dor do cotovelo, nunca mais esqueceu, estava na cama com febre, doente, o Marechal Deodoro, quando chegaram para ele assinar o ato. E ele não queria assinar, porque ele era amigo do imperador. Daí lhe disseram: olha, mas está vindo o Silveira Martins. Então isso mexeu com o coração do Deodoro, com o ciúme, com aqueles sentimentos terríveis, né? Neste Pantanal das emoções, e ele proclamou a república. Essa história não é inventada. Eu te dizia há pouco que se contasse isso num romance, iam dizer que a gente tinha inventado muito, mas isso de verdade aconteceu. E para aproveitar então, e a expressão, a origem da palavra viúva? A viúva, que é muito usada também para designar a própria república, né? Isso aí fica na conta da viúva, isso aí fica na conta da viúva, isso aí é todas as despesas dessas emendas secretas, por exemplo, vão para a conta da viúva. É também uma palavra que veio do latim, pode ver que o latim está presente na nossa vida de todos os dias, e designava a pessoa que perdia o marido. Como o Império Romano foi um império de dominações, travou muitas guerras, deram muitos os órfãos e as viúvas. Então, viúva também veio do latim, e o étimo dessa viúva, que no espanhol deu viduva, mas era viduva no latim também. O que aconteceu? É o mesmo de indivíduo.
é aquele que é separado e fica sozinho. Então, a viúva é aquela que fica sozinha, porque o marido morreu. Tanto que nós temos nas instituições antigas um cuidado, assim, há muitas instituições que se destinam a cuidar dos órfãos e das viúvas, porque eram realmente numerosos os órfãos e as viúvas. Bom, para fechar, professor, o que nos diz a viagem dessas palavras e da expressão golpe do baú nesses 135 anos? Bom, nesses 135 anos, o grande baú, sempre golpeado, sempre roubado, tem sido a própria República, não é? E roubado por quem? Pelos monarquistas? Não, pelos republicanos que dirigem esses cofres, que operam esses cofres. As despesas lançadas ao baú da República são muitas, não tem, a gente vive falando uma outra palavra do latim, déficit, né? Raramente a gente fala na outra do latim também, que é superávit. E a viúva, no caso desejada, era porque era muito bonita, não era porque fosse latifundiária e rica. O golpe do baú é quando alguém casava com uma viúva que era rica, e a riqueza dela naquele tempo, antes dos bancos, era guardada em baús, que é uma palavra que veio do francês, passou pelo italiano, pelo espanhol e chegou ao português. E designa uma arca, em geral de madeira, embaulada, uma forma ovalada por cima, e ali eram guardadas as joias, os ouros, as coisas de valor, mas que podiam ser levadas, transportadas em tempos de guerra que eram tão frequentes. E quem casava com a viúva que tinha esse baú, dava o golpe do baú. Agora, a viúva pode não ter o baú, mas tem a riqueza e recebe o mesmo nome. Ou pode ser uma pensão de um militar, de um alto funcionário, de uma alta funcionária civil, mas continua a expressão por 3 séculos, golpe do baú. Professor Dionísio da Silva, sempre esclarecendo todas as palavras, volta na próxima quinta-feira. Um grande abraço, sempre uma honra a gente estar junto aqui no Primeira Edição. Muito obrigado, meu querido Mário, um bom dia a você, ao Zé do Zap, ao Andreasa, a toda a equipe e aos nossos ouvintes. Eu queria, para terminar de vez, Mário, mandar um abraço para Érica, que ela nos ouve, é uma pintora muito boa, que nos ouve em Mato Grosso do Sul. A Band tem uma audiência também nacional por causa de vocês lançarem essa coluna na rede nacional. Muito obrigado. Valeu, professor.